Gostaria de compartilhar uma mensagem a qual o Espírito Santo do Senhor colocou em meu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 11, que nos diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água. E os encheram, até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É uma passagem bem conhecida, onde relata o primeiro milagre de Jesus, manifestado em Caná da Galileia. Jesus agora ele é batizado por João Batista. Inicia-se a escolha de todos os seus discípulos. E é interessante que em certa feita Jesus encontra com Felipe e Natanael. Jesus passa a ter com Felipe, e Felipe vai levar as boas novas a Natanael, dizendo que a promessa se cumpriu e que eles encontraram aquele a qual Moisés escreveu na lei, e de que também os profetas, e se tratava de Jesus, o filho de José, e ele era de Nazaré. E é interessante que agora Natanael ele não acredita. Natanael ele passa a debochar de Felipe, e ele diz em suas falas: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E é interessante que mesmo ele dizendo isso, ele começa a se aproximar de Jesus após ver Jesus. É interessante que agora Natanael ele se aproxima de Jesus, e Jesus prontamente passa a ter com Natanael. E ele diz, capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Jesus ali ele estava dizendo algo, afirmando algo sobre a vida de Natanael, sobre a sua vida, algo a respeito de sua vida. E agora Natanael ele passa a duvidar, e ele diz: de onde me conheces? E a primeira reflexão que Jesus trouxe ao meu coração ao ler essa palavra, ao ler esses capítulos, é de que muitas vezes Jesus ele sabe tudo a respeito de nossas vidas. Jesus ele passa a falar conosco constantemente, e muitas vezes, seja por nossas falhas, seja por nossos erros, seja até mesmo pela nossa falta de fé, ou seja muitas vezes por tudo aquilo que às vezes a gente pensa e desacredita porque nós somos falhos, a gente passa a duvidar das palavras de Jesus. A gente passa a desacreditar daquilo que Jesus está nos falando. Assim como Natanael fez. É normal em nosso meio, é normal em nossas vidas, é normal a gente sempre ter aquela pulga atrás da orelha e desconfiar do que Jesus está nos falando. Só que muitas vezes, basta às vezes a gente ficar em silêncio, parar e refletir e reconhecer de que a voz daquele que está falando é uma voz diferente, é a voz do Senhor. E tudo que sai de sua boca, realmente, ele tem certeza do que está falando. Diferente do homem, diferente de qualquer outra pessoa, as palavras vindo da boca do Mestre, sim, ela tem todo o efeito em nossas vidas. Mas me chama a atenção que mesmo Natanael duvidando, Natanael ele se aproxima de Jesus. Natanael não acreditava no que Felipe estava dizendo. Natanael tinha suas dúvidas acerca do que Felipe estava te dizendo. Mas ainda assim ele se aproximou. Ainda assim, ao ver Jesus, ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passa a ter com Natanael. A Bíblia fala que Jesus diz a Natanael que ele conhece muito bem a Natanael. E agora Natanael pergunta: de onde me conheces? E é interessante que Jesus ele dá sequência no diálogo. E muitas vezes, meus irmãos, a gente passa a desacreditar da voz do Senhor.
a gente passa a duvidar de que nós estamos ouvindo o próprio Mestre falar conosco, devido às nossas orações, respondendo às nossas dúvidas. E o que nós fazemos muitas vezes é nos distanciar. Muitas vezes a gente acaba olhando para trás e acabamos recuando, quando Jesus espera com que a gente se aproxime cada vez mais próximo a Ele, para que Ele dê continuidade no diálogo que Ele mesmo já estava pronto a iniciar. Ele mesmo, através de nós conhecermos a Jesus, muitas vezes a gente recua, ao invés de se aproximar de Jesus. Muitas vezes Jesus ele está esperando a gente apenas dar um passo adiante, dar um passo à frente, mesmo reconhecendo todas as nossas falhas, mesmo sabendo que muitas vezes a gente erra, a gente peca sim, mas o nosso passo tem que ser se aproximando de Jesus Cristo, para que o diálogo dele continue em nossas vidas, para que o diálogo entre nós e ao Senhor Jesus Cristo passe a ser duradouro, passe a ser contínuo, a ponto de sermos chamados de discípulos de Jesus Cristo. E é interessante que agora Jesus ele continua e ele diz: eis um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. E é interessante que agora Natanael fala: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te achar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Olha que ponto interessante. É interessante que no mesmo capítulo, no versículo 49, Natanael, através de uma simples fala de Jesus Cristo, diz: mestre, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. E como algo tão simples, algo de somente dizer antes mesmo de Felipe te encontrar debaixo de uma figueira, eu já te conhecia, é capaz de mudar totalmente os pensamentos de Natanael a respeito de Jesus. Os ensinos bíblicos, os estudiosos bíblicos, através de todos os seus conhecimentos, através de todas as suas buscas, eles nos diz que Natanael, quando Jesus nasceu, é bem sabido pelos irmãos que quando Jesus nasceu, o rei daquela época, chamado Herodes, deu um decreto para que todas as crianças, a partir de 2 anos, fossem mortas. Porque era justamente a idade a qual Jesus Cristo estava aproximadamente. Então, todas as crianças até 2 anos deveriam ser mortas. E é interessante que os irmãos sabem, o anjo do Senhor dá uma ordenança, dizendo para José e Maria, para que eles fujam até o Egito, devido ao decreto do rei. Herodes deu um decreto para que todas as crianças de toda a vizinhança de Galiléia, para que toda a vizinhança daquela cidade de Belém, da Judéia, perdão, não da Galiléia, Belém da Judéia, fossem mortas. Jesus, agora ainda criança, no braço dos seus pais, eles fogem para o Egito. E é interessante que os estudiosos dizem que a reação da mãe de Natanael foi se esconder debaixo de uma figueira. Os estudiosos dizem que agora a reação da mãe de Natanael, através de tudo isso que estava acontecendo na cidade, através do decreto de Herodes, foi permanecer escondido debaixo de uma figueira. E é interessante que a continuação do diálogo de Jesus, após ele dizer: ei Natanael, antes mesmo de Felipe te encontrar debaixo de uma figueira, eu já te conhecia. Jesus, ele já era onipotente, ele já era onisciente, onipresente, antes mesmo de se fazer humano, antes mesmo de chegar à terra. E é interessante que Jesus agora ele passa a ter um diálogo de amigo, um diálogo onde somente pessoas de afinidade do círculo de amizade de Natanael tinha. Foi o suficiente para que Natanael se rendesse a Jesus e aceitasse, e acreditasse, e passasse a crer de que realmente ele era o Filho de Deus, o Rei de Israel. E é interessante que agora Jesus ele responde para Natanael e diz: porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira, você crê? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. É interessante que muitas vezes nós mesmos, como seres humanos, nos limitamos quando nós começamos a desfrutar daquilo que Jesus Cristo tem a nos oferecer. Eu digo isso por mim mesmo. Muitas vezes a gente acaba entrando no nível de intimidade com Jesus e a gente se sente bem, a gente resolve parar ali, não resolve ir a fundo. E aí Jesus faz como fez com Ezequiel. Ele nos convida para com que a gente vá mais a fundo, para com que a gente se aprofunde cada vez mais em todas as suas
obras, em todos os seus planos, em todos os seus mistérios e ministérios. E é interessante que agora Jesus ele faz uma outra afirmação. Em um diálogo que começou com uma dúvida de Natanael, o diálogo se finaliza com uma afirmação de Jesus Cristo dizendo: coisas muito maiores do que essas você verá. Talvez para a sua dúvida, talvez para a minha dúvida, talvez para a dúvida de todos os seres humanos, Jesus tem a resposta, e a resposta é essa: coisas muito maiores você verá. E a resposta está no mesmo versículo, porque Natanael creu. Natanael ele passou a acreditar e a confiar e dar mais espaço a Jesus Cristo. No entanto, ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas voltando para o texto que nós lemos, no capítulo 2, Jesus agora ele participa de uma festa de casamento. E é interessante que no versículo 1, a Bíblia João teve o cuidado de dizer que a mãe de Jesus estava lá no casamento. A mãe de Jesus já estava participando da festa. As festas dos judeus naquela época duravam até 7 dias, se tratando de uma festa de casamento, ou qualquer outra festa de importância. A Bíblia não fala qual foi o dia da festa, a Bíblia não diz quando se iniciou a festa, mas João ele tem o cuidado de dizer que Maria já estava na festa, e de que Jesus e todos os convidados já estavam presentes. Eu passo a imaginar e a começar a refletir. O noivo daquela festa ele teve que fazer o planejamento. Ele teve que fazer totalmente o seu controle de todos os convidados. Ele tinha que ter o controle das suas bebidas, das suas comidas. Mas por alguma circunstância, o vinho, que para os judeus simbolizavam a alegria, e é interessante que a Bíblia diz vinho, mas ao estudar no costume judaico, no costume daquela época, o vinho simbolizava apenas o suco puro da fruta. O suco verdadeiro, o sumo, a polpa, o verdadeiro vinho, a verdadeira néctar. Esse é o termo que eu queria usar, o verdadeiro néctar. Simbolizava o vinho. Não era uma bebida alcoólica. Ela tinha sua fermentação natural. E é interessante que o vinho se acaba. O noivo daquela festa, ele não tinha ideia. Os seus planos fugiram de tudo que ele havia feito. E aqui Jesus nos dá mais uma aula. De que, primeiro, nós precisamos convidar Jesus para participar de nossas vidas. Nós precisamos, primeiramente, antes de tudo, convidar para que a presença de Jesus esteja conosco. Para que a presença dele esteja ali presente a todo momento de nossas vidas. Não somente nos dias de tristeza, nos dias de alegria também, ou vice-versa. Não somente no dia da alegria, mas nos dias de tristeza também. A nosso primeiro passo é convidar Jesus Cristo para com que participe. E é por isso que João aqui ele deixa explícito no versículo 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados. O noivo não sabia o que estava para acontecer, mas ele convidou a Jesus. E é interessante que as coisas fugiram do controle. E a segunda lição que eu tiro com tudo isso é de que apesar de todos os controles que nós façamos, apesar de tudo aquilo que a gente planeje, tudo aquilo que a gente venha a desenhar através dos nossos conhecimentos humanos, a vontade soberana de Jesus Cristo sempre vai prevalecer, porque tudo está no controle de suas mãos. É fato que nós estamos vivendo uma situação caótica, onde um vírus se alastrou, se espalhou, e nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo. Mas aquele que convidou a Jesus para poder participar de sua vida, para poder fazer presença em sua casa, nós temos que ter a convicção de que para o mundo as coisas fugiram do controle, para o mundo tudo está de cabeça para baixo, mas aquele que é o autor e o consumador de tudo, está com tudo na palma das tuas mãos, e Ele está cuidando das nossas vidas. E é interessante que no decorrer do versículo deste capítulo, o vinho acaba. Maria que sinaliza para Jesus e diz, o vinho acabou. O que mostra que Maria, ela tinha um vínculo, ela tinha uma amizade, ela tinha importância na família do noivo. Porque os outros convidados não estavam sabendo o que estava acontecendo. Jesus Cristo agora responde a Maria, fala, mulher, o que a tua preocupação tem a ver comigo? E é interessante que no aramaico o termo mulher é um termo muito respeituoso. É o equivalente à nossa tradução a senhora. É algo de respeito. É um termo usado apenas para pessoas que eles respeitam. Então mulher usado aqui não era uma maneira de Jesus apenas dizer mulher com falta de respeito. Pelo contrário, em aramaico era algo que tinha muita importância.
E Jesus agora diz: mulher, o que a tua preocupação tem a ver comigo? E eu comecei a refletir e a pensar, e muitas vezes a gente pergunta o que a nossa preocupação tem a ver com Jesus Cristo. Mas é interessante que agora Jesus Cristo ele faz essa pergunta para Maria, e talvez tenha soado como uma repreensão, porque ele disse: ainda não é chegado o meu tempo. Mas Maria, ela tem uma atitude de que muitas vezes eu e você, meus irmãos, não temos. Maria vira para os serviçais e diz: tudo o que ele pedir, fazei. Maria tinha tudo para poder dizer: já era, ele não vai querer atender o nosso pedido, vamos embora, a festa acabou. Mas Maria, pela sua fé, Maria reconhecendo de que o Mestre estava presente no casamento,